Então, boa noite. Vamos começar o nosso primeiro encontro da unidade 2 de contabilidade tributária, né? O nosso bimestre começando agora. Então, vamos lá. Então, pessoal, a gente está passando pelos principais produtos, os principais tributos, né? Os principais impostos que sofrem algum tipo, que influenciam de alguma forma, né? O resultado da organização. Então, a gente já fez uma análise mais minuciosa sobre o ICMS e agora a gente vai falar um pouco sobre o IPI. Provavelmente no final da aula a gente vai voltar um pouquinho de ICMS, principalmente quanto à base da base de cálculo. Então vai ser importante porque quando a gente estuda o IPI a gente tem algumas similaridades e algumas complexidades. Mas vamos lá. IPI é o Imposto do Consumo incide sobre produtos industrializados. Só relembrando, o IPI é o imposto de competência da União, né? Então é um imposto da União e é um imposto sobre circulação com característica fiscal e extrafiscal. Não sei se vocês se recordam dessas definições, mas ele é um produto, tem característica fiscal porque ele possui um alto nível de arrecadação. E, principalmente, ele é considerado um produto, um tributo, um imposto extrafiscal, porque o principal objetivo do IPI é regular o mercado. Não sei se vocês se recordam, uns anos atrás, lá em 2009, quando o mundo inteiro estava passando por aquela crise econômica, né, que foi propiciada pela bolha econômica dos Estados Unidos, o Brasil, o que ele fez? Ele começou a tirou o IPI de eletrodomésticos de linha branca, tirou o IPI de automóveis e com isso fez com que o mercado se mantesse aquecido, né? Então ele fez uma renúncia fiscal, ele renunciou parte da sua receita para tentar investir no mercado, para ver se aquecia o mercado e deu certo, né? E funcionou bastante. Então, o IPI ele é considerado um imposto extrafiscal porque o principal objetivo dele é regular a economia, né? Intervir na economia. Ele será seletivo, ao contrário do ICMS, que poderá ser seletivo, o IPI, obrigatoriamente, ele é seletivo. O que significa dizer isso? Quanto mais essencial o produto for, em tese, menor vai ser a alíquota do seu imposto, né? Menor vai ser a alíquota do IPI. E quanto mais supérfluo for aquele produto, maior vai ser a cobrança do IPI. Continuando, ele será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores. Assim como o ICMS, ele também tem característica não cumulativa. O que significa dizer que indústria A, eu vou passar isso mais na frente um pouco mais calmo, mas a indústria A comprou matéria-prima, ela paga IPI. Esse IPI que ela está comprando na aquisição de matéria-prima vai se tornar um crédito tributário no momento em que ela foi efetuar a sua venda. Então, ele será não cumulativo, não incidirá tributos, não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior, porque, assim como a gente viu lá no ICMS, tem isenção tributária. Então, qualquer tipo de produto que for destinado ao exterior terá isenção tributária, igualzinho ao ICMS, igual nós vimos no ICMS. E terá reduzido o seu impacto sobre a aquisição de bens de capital pelo contribuinte do imposto. Então, isso é uma outra previsão constitucional do IPI. Agora a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo sobre todas essas características. Então vamos lá, gente. O IPI ele será seletivo em função da sua essencialidade do produto. Aqui eu trouxe alguns exemplos. Só um detalhe, pessoal. Tem uma tabela gigantesca de todos os produtos, né, da maioria dos produtos, com as suas alíquotas de IPI. Então, se vocês tiverem interesse, eu posso até encaminhar para vocês também o link dessa tabela. Mas nessa tabela mostra que produtos com produtos mais importantes, digamos assim, mais usuais para a população, eles têm uma incidência menor de IPI, né? Então, olha só, carnes, animais, espécies bovinas, alíquota de 0%, leite 0%, pão de forma 0%, malte torrado 5%, caviar 5%,
Vodka, jeans e licores, 30%. Cigarro que contém o tabaco, 300%. Então, por que que a gente já tem um número tão absurdo na alíquota de cigarro que contém o tabaco? Eu não sei se isso é da época de vocês, mas na geração dos meus pais, por exemplo, era moda que todo mundo fumasse, né? Então, era moda que as pessoas fumavam. Então, a partir disso, a partir da minha geração mesmo, já com uma série de políticas públicas para desincentivar o consumo do tabaco. Entre elas, campanhas de marketing, campanhas de publicidade, advertindo os riscos do fumo, né? Entre uma delas, o que que eu faço? Eu aumento o valor do cigarro. Então, eu aumento o preço do cigarro. E como que eu consigo fazer isso? Aumentando os seus tributos, aumentando os seus impostos. Como o IPI é um imposto extrafiscal, eu não preciso, o chefe do Poder Executivo, ele não precisa pedir aval do Congresso Nacional. Ele, numa canetada, ele pode determinar um aumento de um imposto extrafiscal. Então, ele pode levar para 300% sobre qual alegação? Eu quero desincentivar o consumo de tabaco. Então, por isso, eu faço com que a alíquota seja tão grande. Ela sendo tão grande, quem é que vai pagar por isso? O consumidor. Vai desincentivar o consumidor, vai desincentivar o consumo, né, por parte do consumidor. Tudo bem? Essa Sim, pode dúvida, falar o mesmo. IPI ele tem que estar nos princípios da legalidade, por causa dessa diferença? Então, boa pergunta. O princípio da legalidade ele é bastante extenso, né? O que a gente viu sobre o princípio da legalidade, principalmente sobre o ICMS, é que ele precisa ser mediante lei. O princípio da legalidade também ampara o IPI, só que um detalhe, é como se ele fosse menos rigoroso para o IPI. A única coisa que o executivo precisa é fazer um próprio decreto. E decreto também é uma norma legal, digamos assim, né? Também é uma norma infraconstitucional. Então, por conta disso, ele também é amparado pelo princípio da legalidade, tá bom? Uma boa pergunta. Só que, por ele ser considerado um tributo que o objetivo dele é intervir na economia, eu não preciso ter a anuência do Congresso Nacional, tá bom? Mas foi uma boa pergunta. Deu para entender? Deu sim, professor, deu para entender. Tá ótimo. Então, vamos prosseguir. Segunda característica, ele não será cumulativo. Então, o que significa dizer isso? Indústria A vendeu por R$ 100 esse produto. Suponhamos que o IPI seja de 10%. Então, significa dizer que a empresa B, com essa compra, gerou um crédito tributário de R$ 10. Aí a indústria B vai vender isso aqui novamente para a indústria A, vai vender novamente esse produto para a indústria C, por exemplo, por 150. Essa transação também vai gerar IPI, correto? Vai gerar um IPI de 10% de R$ 15. No entanto, quanto que a empresa B tem de crédito tributário? R$ 10. Então, qual é o valor que ela vai ter que repassar para o governo? Apenas R$ 5, porque ela já tem um crédito tributário de R$ 10, tá bom? Então é sempre isso que a gente tem que levar em consideração. Assim como o ICMS, o IPI ele é um imposto não cumulativo. O que isso significa dizer? Que ele gera créditos tributários. Então, todas as vezes que uma indústria adquirir um produto que o objetivo dela é comercializá-lo novamente, ela está adquirindo crédito tributário no momento que ela paga IPI e ICMS. Mais para frente, a gente vai ver também que isso pode acontecer com PIS e COFINS. Depende do regime de tributação que essa empresa ela está amparada, né? Então, IPI e ICMS é sempre não cumulativo, não cumulativo. Então, a não cumulatividade quer dizer isso. Uma vez que eu compro um produto para revendê-lo, aquele valor referente a IPI e a ICMS, eu estou ganhando um crédito tributário, tá certo? Porque imagine só, aqui nesse exemplo bem simples, eu tive 2 vendas, que provavelmente eu ainda teria uma terceira para o consumidor.
Então, eu teria 3 incidências diferentes de IPI no mesmo produto? Não, por conta da não cumulatividade. Então, basicamente, o valor que a empresa ela vai ser responsabilizada de IPI é só em cima do valor agregado. Ou seja, de 100 para 150, ela teve um valor agregado de R$ 50. Né? Ela comprou por 100, industrializou e vendeu por 150. Então, ela adicionou um valor agregado de R$ 50. Então, o IPI vai ser apenas em cima desse valor agregado. Então, isso em toda a cadeia de produção. Se eu tiver mais produtores dentro dessa cadeia, também vai ser o mesmo propósito, o mesmo sentido, vai seguir o mesmo sentido, o mesmo princípio. Ok? Vamos prosseguir. Qualquer dúvida, gente, vai me parando, vamos conversando, vai mandando perguntas para o chat. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês, tá certo? Então, vamos lá. O IPI terá reduzido seu impacto sobre a aquisição de bens de capital pelo contribuinte do imposto. O que isso significa dizer? A gente vai estudar isso também mais para frente, a lei do Simples Nacional. Nessa lei, o que ela trouxe? Alíquota zero. Alíquota zero para aquisição de máquinas para microempresas e empresas de pequeno porte. Então, se uma empresa, microempresa ou empresas de pequeno porte, comprarem algum tipo de máquina, não com o objetivo de revender, mas sim com o objetivo de compor o seu ativo, né, o seu imobilizado, essa aquisição será isenta de IPI. Qual que é o objetivo disso, pessoal? Fazer com que esses caras, microempresas e empresas de pequeno porte, elas consigam ter uma competitividade maior no cenário nacional, né? Porque são empresas pequenas, né, que têm uma série de dificuldades que os grandes não têm. Então, o objetivo do governo, o objetivo do Estado, ao fomentar esse tipo de situação, é trazer um pouco de mais competitividade para essas organizações. A gente vai ver que empresas que são adeptas ao Simples Nacional, a gente vai ver isso mais para frente, possuem uma série de vantagens, desde a sua folha de pagamento até essa questão da isenção do IPI. Então, se você tem uma empresa, uma microempresa amparada pelo Simples Nacional, você pode até comprar um carro no nome da sua empresa e você ser isento de IPI. Olha que legal, né? Então, você vai lá pagar, no momento que você for pagar o IPI, você não precisa, porque você tem isenção. Então, você tem uma isenção. Tudo bem? Vamos continuar. O imposto de competência da União sobre produtos industrializados tem como fato gerador o seu desembaraço aduaneiro quanto de procedência estrangeira. Então, produtos que são importados também têm incidência de IPI. Então, qualquer produto que eu venha a importar, eu também tenho incidência de IPI. Embora esse produto ele não seja industrializado dentro do Brasil. Então, se eu, Igor, que não sou um contribuinte de direito, né? Se eu, de direito normalmente falando, né? Porque quem que é o contribuinte de direito são as empresas, né? Então, eu não sou contribuinte de direito, vou lá e compro uma máquina, compro um celular, compro um computador fora, eu tenho que pagar IPI? Tenho que pagar IPI, tenho que pagar IPI. E outro fato gerador é a saída dos estabelecimentos a que se refere o parágrafo único do artigo 51, que é a comercialização de produtos industrializados. Então, o produto saiu da minha empresa industrializado, tem incidência de IPI. Então, aí já surge um fato gerador. Então, eu tenho incidência de produtos importados e a canetinha está quebrando aqui. Deixa eu pegar a outra. Não, essa não está legal. Vamos assim mesmo. Então, eu tenho incidência, né? Eu tenho o surgimento do fato gerador para produtos importados e para produtos industrializados. Minha canetinha está horrível. Deixa eu ver se eu encontro outra aqui. Pronto, achei uma aqui. As minhas filhas ficam comendo os negócios da caneta, tudo. Pronto. Então, produtos importados e produtos industrializados. Outra característica, não outra característica, né, mas um outro possível fato gerador
da lei do IPI é esse aqui, né? A arrematação quando apreendido ou abandonado e levado a leilão. Isso aqui é uma previsão, mas que a União ela não executa essa previsão legal. Então, eu poderia também cobrar IPI quando produtos abandonados ou apreendidos fossem novamente vendidos, né, mediante leilão. Mas a União não exerce esse tipo de fato gerador. Ela opta por não... como que eu posso explicar? Ela opta por não colocar em prática, né? Então, só tem a previsão legal. Isso aqui pode ser feito. Pode ser feito. Desde que você legisle. Então, eu teria que ter uma lei complementar tratando disso aqui. Até hoje, a União não fez isso. E possivelmente não fará, né? Por conta de todo o ambiente político que nós vivemos. Está muito complicado para o Executivo conseguir instituir um novo tributo. Vide o que aconteceu com o último Zum, que foi falado do imposto sobre pagamentos, né? Que seriam retirados alguns impostos para a entrada desse imposto sobre pagamentos. E foi completamente rechaçado pelo Congresso Nacional, né? Então, vamos continuar. Qualquer coisa, é só você me interromper que a gente vai conversando. Então, tá. A gente já viu algumas características do IPI. A gente já viu que o IPI é um imposto sobre produtos industrializados. Vimos também que ele é não cumulativo. Vimos também que ele é um imposto seletivo. Vimos também o seu fato gerador, que eu tenho incidência de IPI no momento em que eu importo determinado produto ou em produtos industrializados, quando eu faço comercialização de produtos industrializados. Mas se eu fosse perguntar para vocês, o que é produto industrializado? O que é industrializar um produto? Porque antes de eu começar a aula, eu fiz um café aqui para mim. Isso é industrializar um produto? Porque qual que é o objetivo? Qual que é o significado dessa palavra? Na industrialização, produção, produzir um produto industrializado. Então, os normativos do IPI, eles também trazem essa diferenciação. Então, eu tenho 5 características de produtos industrializados. Se um produto estiver amparado em uma única característica, ele já é considerado produto industrializado. Então, vamos dar uma olhada em todas elas, o que cada um significa. Então, para um produto ser industrializado, ele pode ter passado pelo processo de transformação. O que é isso? Operação exercida sobre produtos intermediários ou matérias-primas que importe na obtenção de uma espécie nova. Então, é matéria-prima se tornando um produto acabado ou uma matéria-prima se tornando uma nova matéria-prima. Então, quando acontece isso, eu tenho um processo de industrialização. Outro processo de beneficiamento. O mesmo produto, só que ele é aperfeiçoado. Em outras palavras, beneficiamento é a operação que importa em aperfeiçoar, modificar ou alterar a aparência, a utilização ou o funcionamento ou acabamento do produto. Então, eu tenho o produto e eu só vou transformar aquele produto. Você já deve até ouvir falar naquela expressão, né? Do beneficiamento de arroz, por exemplo. Então, eu pego o arroz in natura, eu vou beneficiá-lo e vou revendê-lo. Então, esse processo de beneficiamento também é considerado um processo de industrialização. Vai fazer uma pergunta, Davidson? Na extração da matéria-prima, ele também vai ocorrer IPI? Depende. Depende dessa matéria-prima, porque tem algumas coisas, como a energia, por exemplo, ela tem imunidade tributária. Então, nesse caso específico, ela não tem incidência de IPI, mas nos demais, sim. Sim, tem sim, tá bom? Então, depende desse produto, depende do produto. Então, vamos continuar. Montagem. Operação que importe na reunião de produtos, peças ou partes que resultam em um novo produto ou unidade autônoma, ainda que sob a mesma classificação fiscal. Então, quando eu tenho produtos que são isolados, que eu uso junto e eles se transformam num novo produto. Que, a grosso modo, gente, isso aqui é o que mais acontece nas indústrias hoje do mundo inteiro, né? Se nós formos pegar um telefone que ele é fabricado na Coreia do Norte, por exemplo, da Samsung, os componentes desse telefone, eles foram criados em diversas partes do mundo.
Então a Samsung só vai pegar os componentes e só vai juntá-los e vai comercializá-los. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Então, para as empresas se manterem cada vez mais, digamos que competitivas no mercado, então ela tem, vocês até devem ter estudado isso, né, na aula de logística, né, quando eu falo sobre várias empresas, né, que estão alocadas próximas umas das outras, para elas conseguirem fornecer todos os suprimentos necessários para a produção de um novo produto. Então, a fábrica da Fiat, lá em Betim, por exemplo, ela produz tudo? Provavelmente não, com certeza ela não produz tudo, mas ela tem um fornecedor bem próximo que produz, que entrega pneu, outro entrega plástico, outro entrega tecido, outro entrega couro, então ela vai só pegando desses pequenos fornecedores para fazer a confecção, né, a construção, a montagem de um automóvel. Então, um outro processo de industrialização é o processo de montagem. Terceiro processo, acondicionamento. O mesmo produto, mas com uma nova apresentação. Nessa modalidade está a operação que altera a apresentação do produto pela colocação de uma nova embalagem, ainda que em substituição da original, salvo quando a embalagem colocada se destine apenas ao transporte da mercadoria. Então, o simples fato de colocar uma embalagem nova em determinado produto já é considerado industrialização. Sendo considerado industrialização, tem incidência de IPI. Então, se eu tenho uma empresa e eu comercializo canecas, eu compro essa caneca e faço uma nova embalagem para essa caneca e comercializo essa caneca, houve um processo de industrialização. Por que isso é importante? Porque a minha empresa ela se torna, né, contribuinte do IPI, pelo simples fato de eu colocar uma nova embalagem nesse produto, eu já estou industrializando esse produto, consequentemente, incidência, fato gerador de IPI. E, por fim, renovação. O mesmo produto renovado, mas com o objetivo de comercialização a terceiros. Nessa categoria está a operação exercida sobre o produto usado ou parte remanescente do produto deteriorado ou inutilizado, que remova ou restaure o produto para a utilização. Então, são aquelas empresas que principalmente compram aqueles pneus usados, sabe? Aí vocês passam por aquele processo de recauchutagem e volta novamente para o mercado como um produto recondicionado. Ele não é um produto novo, ele é um produto recondicionado. Então, eu peguei o produto, transformei, renovei esse produto, né? Recauchutei esse produto e devolvi ele novamente para o mercado. É também considerado um processo de industrialização. Então, só relembrando, os 5 processos de industrialização que eu tenho. Transformação, quando eu pego matéria-prima para matéria-prima ou matéria-prima para um produto acabado, um novo produto. Ou quando eu faço beneficiamento, né? Eu pego esse produto e apenas transformo ele em alguma coisa melhor. Montagem, quando eu pego partes e apenas faço a montagem daquele produto e o torno um produto novo, claro. Quando eu coloco uma nova embalagem. E, por fim, quando eu faço a restauração de um produto. Então, basicamente, essas são as principais classificações que eu tenho do que é o processo de industrialização. Por que é importante a gente saber disso? Porque eu preciso saber quando que existe o fato gerador do IPI. Porque se eu sou comerciante, se eu pego essa caneta, se eu compro essa caneta e revendo essa caneta, há incidência de IPI? Não há incidência de IPI. Por que não houve o fato gerador do IPI? Porque não houve industrialização. Mas se eu comprar essa caneta e fazer um processo de industrialização, que pode ser um desses 5 que nós estudamos, aí, nesse caso específico, eu já tenho um processo de industrialização, consequentemente, eu tenho o fato gerador do IPI existindo nessa transação. Então, eu comprei essa caneta, vendi essa caneta, não tem IPI. Eu comprei essa caneta, coloquei numa caixa de madeira mais bonita, coloquei uma nova embalagem e vendi essa caixa, esse produto novamente, tem incidência de IPI. Houve o fato gerador de IPI sendo incrementado nessa operação. Tudo bem, gente? Tudo tranquilo até agora? Assim, professor, tranquilo. Então, vamos lá. Só que tem um detalhe, porque pensa comigo, era algo que eu sempre me perguntava. Eu não sei se vocês já se perguntaram isso também.
Você vai na padaria da sua esquina e você compra 10 pãezinhos. Você comprou 10 pãezinhos, aí você pede, né? Eu preciso da nota fiscal. Preciso da nota fiscal, tudo bem. Então, ele vai lá e emite a sua nota fiscal. Você olha a sua nota fiscal e você não vê a incidência, você não viu o IPI ali, só tem o ICMS, não tem IPI. Aí você pensa, poxa, mas é uma padaria. Essa padaria, ela comprou farinha de trigo, comprou diversos outros insumos, industrializou, ela fez o processo de transformação, né? Comprou matéria-prima e dessa matéria-prima surgiu um novo produto. Por que que não tem cobrança de IPI? Por que que não tem incidência de IPI? Por conta desse decreto. Esse decreto, ele instituiu a exclusão de algumas empresas que poderiam, que tem cara de indústria, mas tirou desse segmento, né, desse mercado, a cara de industrialização. Então, aqui estão os principais exemplos. A lista é um pouco maior, deve ter o dobro do que eu coloquei aqui, mas são os principais exemplos. Se vocês quiserem dar uma olhada depois, é esse decreto que está aqui em cima, 7.212 de 2010. Então, é só dar uma olhadinha no decreto que vocês vão ver todos os segmentos que ficaram de fora do processo de industrialização. Mais uma vez, o porquê que é importante isso aqui. Se você paga 70 centavos... Calma aí. Se você paga 70 centavos num pão francês, esse pão poderia ir para 80 centavos com a cobrança de IPI. Então, eu tornaria mais oneroso esse processo essa comercialização, né? Essa operação. Então, vamos lá. O que não é considerado industrialização para fins de fato gerador de IPI? Confecção ou preparo de produto de artesanato. Preparo de produtos alimentares na residência do preparador ou em restaurantes, bares, sorveterias, confeitarias, padarias, quitandas e semelhantes, desde que os produtos se destinem à venda direta ao consumidor. Tem outro inciso aqui, eu não coloquei, mas quando esse produto também ele é comercializado para uma empresa que vai ser a consumidora. Então, se um restaurante, sei lá, o restaurante A, que tem aqui na esquina, ele está vendendo mercadoria para os funcionários aqui do meu prédio, por exemplo, tem um caráter de industrialização nessa? Não existe caráter de industrialização. Mas se esse restaurante começa a comercializar produtos congelados e vende para o Extra, por exemplo, aí sim eu tenho uma cara de industrialização. Aí vai ter incidência de IPI. Mas se ela comercializar para uma empresa que vai comercializar ou comercializar para o consumidor final, aí não tem cara de IPI, não tem cara de industrialização. Consequentemente, não tem cobrança de IPI, ok? Confecção de vestuário por encomenda direta do consumidor ou usuário em oficina ou na residência do confeccionador. Se você comprar uma roupa lá na C&A, vai ter IPI? Sim, vai ter IPI. Mas você quis pedir, você foi lá na Faybox e contratou uma costureira para fazer uma roupa para você. Tem cobrança de IPI? Não tem cobrança de IPI. Por quê? Porque a costureira lá da Faybox, ela não está amparada o que nós consideraríamos como um processo de industrialização para fins de fato gerador do IPI. Continuando. Manipulação em farmácia para venda direta ao consumidor de medicamentos oficinar seria para venda direta ao consumidor de medicamentos. Então, essas farmácias de manipulação, por exemplo, tem incidência de IPI? Também não tem incidência de IPI. Se você comprar um Tilenol, por exemplo, numa farmácia, você vai ter cobrança de IPI. Tem fato gerador de IPI. Esse produto nasceu com o fato gerador de IPI. Mas se você for até uma farmácia de manipulação, pedir a mesma substância, paracetamol, e essa empresa, essa farmácia de manipulação, manipular o paracetamol para você e te vender, não vai ter cobrança de IPI. Mas olha como são duas coisas bem parecidas, né? É o mesmo produto com empresas diferentes e um número bem menor de atravessadores, digamos assim. Então, quando eu compro direto da farmácia de manipulação, não tem existência de industrialização para fins de fato gerador de IPI. Embora, quando eu vá comprar um Tilenol aqui na Drogasil,
esse produto passou por um processo de industrialização e ele existe o fato gerador do IPI. Moagem de café torrado realizada por estabelecimento comercial varejista como atividade acessória. Então, você vai numa cafeteria, você toma um café, não há industrialização. Você vai no restaurante, toma um café, não há industrialização. Mas você foi lá no Atacadão Extra, você foi lá no Carrefour, comprou um pacote de café do sítio, houve industrialização. Então, nesse caso específico, há o fato gerador do IPI. Quando eu vou até uma cafeteria e tomo um café, não existe industrialização para fins de fato gerador do IPI, tá certo? Então, na maior parte dos produtos industrializados, existe o fato gerador do IPI. Em algumas partes, né, como exceção, como caráter excepcional, como esses que a gente não viu, como esses que a gente acabou de ver, né, não existe o nascimento do fato gerador do IPI, como todos esses que estão aqui e outros demais que estão nesse decreto 7.212 de 2010. Caso vocês tenham curiosidade, é só acessar e dar uma olhada nessa lista que é um pouco mais extensa do que essa. Perguntar alguma coisa, Davidson? Aquelas máquinas expressas de cafeteira, elas também têm incidente de IPI? Que ela está sendo a industrialização na hora, né? Fez o café, aquela máquina, você pagou, está sendo industrializado. Ali ocorre IPI? Também não. Também não. Então, se você tem, sei lá, o que você está perguntando é a comercialização de um café expresso, por exemplo, que é preparado para essas máquinas, né? Sim. É isso? Não, então não tem incidência nenhuma de IPI. Não tem incidência nenhuma de IPI. Tá bom? Então, e montagem de óculos mediante receita médica. Então, se você for até uma ótica, eles vão industrializar, eles vão transformar um produto, né? Então, eles vão industrializar um óculos e vão te entregar. E esse processo não é considerado como industrialização para fins de fato gerador do IPI. Então, se você compra um óculos numa ótica, não existe incidência de fato gerador de IPI. Você não vai pagar pelo IPI. Então, prosseguindo. Mais uma vez, a gente tem a figura, né, do contribuinte de fato e contribuinte de direito. Imposto, tributo, né, imposto direto e imposto indireto. Mais uma vez, o IPI, ele é considerado um imposto indireto. Por que ele é um imposto indireto? Porque não é o contribuinte que vai efetuar, que vai ter o sacrifício financeiro. Quem é o contribuinte do IPI? A empresa, a indústria. Quem é que vai pagar? Quem é que vai tirar do bolso, né, efetivamente, para pagar esse IPI? O consumidor. Então, aqui eu tenho, novamente, a figura de contribuinte de fato, que é quem efetivamente tem o sacrifício financeiro para arcar com esse IPI, que somos nós, os consumidores, e tem o contribuinte de direito, que não é aquela pessoa que dá razão ao fato gerador. Então, o contribuinte de direito, ele só vai repassar, ele é o responsável de direito, né, legalmente instituído por lei, para repassar os tributos para o governo. Mas quem é que faz o sacrifício financeiro? Não é ele, é o contribuinte de fato. Quem é esse contribuinte de fato? Sou eu, são vocês, os bobos que vão pagar pelo IPI, ok? Existe a possibilidade de uma empresa, de uma indústria, ser também contribuinte de fato? Existe. Suponhamos que uma empresa vai comprar uma máquina, por exemplo, e ela não seja adepta ao Simples Nacional. Então, no momento em que essa empresa compra uma máquina para o seu ativo, ela vai pagar o IPI. Se ela for do Simples Nacional, né, microempresa e empresa de pequeno porte, ela é isenta de IPI. Mas se ela não tiver amparada pelo Simples Nacional, ela vai ter que pagar IPI. Então, houve um sacrifício financeiro. Então, nesse caso, ela é contribuinte de fato. Então, essa é a principal diferença entre contribuinte de fato e contribuinte de direito. De fato, é aquele que efetivamente comercializa, é aquele que efetivamente paga pelo aquele produto, pelo aquele tributo, pelo aquele imposto. Enquanto que o de direito, ele só foi escolhido por uma lei para que faça esse recolhimento. Tá bom? Então, vamos continuar. Vamos prosseguir o nosso estudo.
Então vamos lá. E quem é o contribuinte do IPI? Como a gente já viu, ele é o importador ou ele é o industrial, e tem um fato muito interessante. O comerciante de produto sujeito ao imposto que os forneça a contribuintes definidos no inciso anterior. Então, imagine a seguinte situação. Eu tenho a indústria A, e essa indústria A, ela faz borracha, por exemplo, ela produz borracha. Aí, ela vende esse produto para uma empresa comercial. O que é uma empresa comercial? É uma empresa que apenas compra e vende, não faz nenhum tipo de industrialização. E essa empresa comercial vai industrializar, vai vender esse produto, né, a borracha, para uma indústria que produz. A empresa A vende borracha, mas ela não vende diretamente para outras indústrias, ela vende para um terceiro, um atravessador. Então, ela vende para uma instituição comercial. Lembrando que instituição comercial é aquelas que compra e vende produtos. O objetivo dela é comercializar produtos. Então, ela compra a borracha e vende essa borracha, essa matéria-prima, para uma outra empresa, uma outra indústria. Nesse caso específico aqui, ela é considerada contribuinte do IPI. Então, nessa comercialização aqui, eu também vou ter IPI. Então, é como se fosse um caso bem atípico de contribuinte do IPI. Por que eu estou falando que é bem atípico? Porque se uma empresa comercial, ela compra essa caneta e me vende, eu não tenho incidência de IPI aí. Por que eu não tenho incidência de IPI? Porque essa empresa, ela está repassando para o consumidor final. Para o consumidor final, não existe IPI. No entanto, se essa empresa revender para uma outra indústria e esse produto vai ser novamente industrializado, eu tenho incidência de IPI. Tudo bem, gente? Deu para ficar claro? Via de regra, empresa comercial não é contribuinte de IPI, mas em caráter de exceção, quando essa empresa vende para uma nova indústria e esse produto será industrializado, tem incidência de IPI, ok? Obrigado, Carlos. Obrigado, Davidson. Então, vamos continuar. Agora, algumas curiosidades do IPI, alguns julgados e alguns entendimentos do STF e do STJ. O STF já decidiu que não há aproveitamento do crédito quando os insumos sejam desonerados. Isso a gente também já viu do ICMS. Então, se a indústria A vende para a indústria B, mas essa indústria A ela é isenta de IPI, então não há cobrança de IPI, então, no momento em que a empresa B adquire esse produto, ela não está gerando crédito nenhum, porque não houve nenhum tipo de IPI cobrado nessa transação. Então, não há o que se falar de crédito tributário. Tudo bem? Segunda característica, a aquisição de bens integrantes do ativo permanente da empresa não gera direito a crédito de IPI. Então, se a minha empresa ela não é do Simples Nacional, eu comprei uma máquina para minha empresa, estou comprando uma máquina da minha empresa, para a minha empresa, né? Ela vai entrar no ativo mobilizado na minha organização. Então, quando sai lá a nota fiscal, eu vou pagar uma porrada de IPI. Esse IPI que eu estou pagando, ele não é revertido em créditos tributários. Por quê? É porque, de certa forma, a nomenclatura mais correta não seria essa, mas, de certa forma, a empresa é o consumidor final daquele produto, daquela máquina. Então, por isso que não há o que se falar de crédito tributário. Agora, se uma indústria compra uma máquina e vende, eu tenho crédito tributário nessa brincadeira. Agora, se eu compro uma máquina para as minhas instalações, ela entrou no ativo permanente da organização, não há o que se falar de crédito tributário. Tudo bem? E, por fim, não incide IPI na importação de veículos por pessoa física para o seu próprio uso. Então, se eu quiser importar um carro dos Estados Unidos, eu não pago IPI. Se eu quiser importar um telefone celular, além do imposto sobre importação, eu vou pagar IPI. Então, imposto sobre importação 4%, mais o IPI de celulares, que agora eu não sei qual é, mais o valor do IPI. Agora, se eu importar um carro, eu não vou precisar pagar o IPI. Por quê?
porque não incide IPI na importação de veículos por pessoa física para o seu próprio uso. É diferente da Fiat importar Ferraris para comercialização. Aí eu tenho incidência de IPI. Mas se eu, pessoa física, quiser adquirir um carro, não existe, não tem incidência de IPI nessa operação específica. Ok? Mais uma curiosidade, mais um entendimento jurídico do IPI. Agora a gente vai entrar num assunto que é extremamente importante para a gente, que é a base de cálculo do IPI. Primeiro, quando eu falo da cobrança do IPI, eu tenho base de cálculo e tenho a alíquota, correto? Então, a alíquota é a porcentagem e a base de cálculo é o valor em que eu vou ter a referência daquele imposto. Se eu perguntar para vocês qual é a base de cálculo do IPVA, por exemplo, é o valor venal, o valor daquele bem, o valor do meu carro, por exemplo. E onde eu encontro isso? Na tabela FIP. A base de cálculo do imposto de renda é a minha renda, é o meu salário. Então, essa é a base de cálculo do imposto de renda. Então, qual que é a base de cálculos do IPI? Tem um ponto muito importante que a gente vai trabalhar aqui nisso. Então, vamos lá. O valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria. Eu vou entrar mais a fundo no próximo slide sobre isso. E na falta do valor que se refere à linha anterior, o preço corrente da mercadoria ou similar no mercado atacadista da praça do remetente. Isso acontece muito com importação, né? Com importação, quando não se sabe o preço do produto, o que eu faço? Eu olho o preço desse produto no mercado interno e faço mais ou menos uma estimativa de quanto vai ser o valor do tributo. Indo agora para importação, que agora a gente já começa a ter um complicador. Para produtos importados, como que eu vou calcular o IPI? O preço do produto mais o imposto sobre a importação mais qualquer taxa exigida para a entrada do produto no país, ou uma tarifa alfandegária, ou algo do tipo, mais os encargos efetivamente pagos pelo importador ou deles exigidos. Então, qualquer tipo de encargo, de tarifa e do imposto sobre importação, ele também vai compor a base de cálculos do IPI. Então, olha que interessante. Se eu paguei R$100 do preço do produto, mais R$10 de imposto sobre importação, a base de cálculo do IPI vai ser 110. Então, eu estou te dizendo que vai ter IPI em cima do imposto sobre importação. Então, além do produto, eu tenho IPI em cima do imposto sobre importação. Então, eu trouxe um exemplo para a gente. Então, olha só. A empresa importou madeira, matéria-prima, no valor de R$1.500. Então, R$1.500 foi o valor do produto. Então, deixa eu abrir minha calculadora aqui, que agora a gente vai precisar fazer cálculos. Então, R$1.500 foi o valor do produto. Mais R$70 de taxa alfandegária. Mais 4% mais 4% de imposto sobre importação. Então, R$1.500 mais R$70, R$1.700. 1.570 vezes 4%. Então, de imposto de importação, eu tenho R$62,80. Então, agora, qual que vai ser a base de cálculo do IPI? Eu vou pagar IPI em cima de quem? Só dos 1.500? Não. Dos 1.500 mais a taxa? Também. Dos 1.500 mais a taxa mais o imposto sobre importação? Aí sim. Então, eu estou querendo dizer a vocês que eu vou pagar a base de cálculos do IPI, ela é composta por o produto, o preço do produto, mais qualquer tipo de encargo referente a essa importação, mais o imposto sobre a importação. Então, 1.570 mais 62,80 vai ser, então, a minha base de cálculo vai ser 1.632,80. Qual que é a alíquota? 5%. Então, eu vou pagar
5% de IPI, ou seja, R$ 81,64. Só um detalhe. Se eu for indústria, isso aqui vai entrar como crédito tributário. Por que eu vou entrar como crédito tributário? Por conta da não cumulatividade desse imposto. Porque eu vou industrializar essa madeira e vou comercializá-la. Nesse processo, tem cobrança novamente de IPI. Então, se essa cobrança fosse feita sem contar a não cumulatividade, né, a característica não cumulatividade, eu teria cobrança de IPI enquanto eu tivesse industrialização desse produto. Então, eu poderia ter, sei lá, dos R$ 1.000 de cobrança de IPI, mas por conta da não cumulatividade, a compra, né, o pagamento, a indústria, quando ela compra a matéria-prima, ela está gerando um crédito tributário. Deu para entender essa questão, pessoal, de base de cálculo? No momento em que eu for efetuar o cálculo do IPI, eu tenho que levar em consideração a taxa alfandegária, os encargos e o imposto sobre a importação. Tudo bem? Então, vamos prosseguir. Exemplo 2. A companhia Roma vendeu no início de novembro, de 15 de novembro, seu produto para a companhia Milão por R$ 950, composto da seguinte forma: frete mais seguro na venda, R$ 50, mais desconto incondicional, R$ 100, mais desconto condicional, feito se o pagamento for até 15 dias, R$ 75. A alíquota de ICMS, 18%, e a alíquota de IPI, tá, gente? De IPI, 4%. Então, isso aqui, gente, desconto incondicional e desconto condicional, tem tempo que vocês viram. Vocês viram isso aqui lá em contabilidade básica. Desconto incondicional e desconto condicional. Qual que é a diferença? O desconto incondicional, sem condição nenhuma, ele é incondicionado, é aquele desconto que eu chorei e levei. Agora, o desconto condicional, ele requer uma condição. Então, geralmente, ela é dada ao dia do pagamento. Então, vocês, todos os meses, no momento que vocês efetuam o pagamento da mensalidade de vocês, vocês estão usufruindo de um desconto condicional. Se vocês efetuarem o pagamento até, não sei, dia 5, vocês ganham X% de desconto. Se vocês efetuarem o pagamento até dia 10, vocês ganham X% de desconto. Ok? Então, imagine a seguinte situação. Eu vendi esse produto por R$ 950. Adicional a isso, indústria, tá? Indústria. Vendendo para o comércio, digamos assim. Então, tem IPI aqui? Tem IPI, tem incidência. Existe fato gerador de IPI. Então, a empresa vendeu por R$ 950, ainda cobrou R$ 50 de frete e seguro. Deu um desconto de R$ 100. Então, isso aqui já caiu para 850. Ainda falou assim, se você pagar em 15 dias, eu te dou um desconto de mais R$ 75. Tá lá na fatura que eu te mandei. E nesse produto também tem incidência de ICMS, de 18%. E a alíquota desse segmento é de 4%. Agora eu te pergunto, qual vai ser o valor do IPI a ser pago? Quanto de IPI que vai ser, que tem incidência, qual que é a base de cálculo do IPI, digamos assim? O IPI deveria ser depois da ICMS, antes do ICMS, né? Que ainda vai haver a circulação, porque senão seria cobrado por cima do ICMS também. A lógica Pois é, olha que deveria ser absurdo, depois. né? Seria Olha, bem sem lógica. e se eu te falar que é exatamente assim que acontece? Eu achei que Pois é, deveria o IPI depois vinha o ICMS. mas só tem um detalhe. Deixa eu abrir um negócio aqui pra gente... Mas olha só. Aqui a gente tem a figura de imposto por fora e imposto por dentro. Lembra disso, Davidson? Eu acho que vocês dois comigo.
Sim, Lembra semestre disso? passado foi retrasado, você falou sobre isso. Exatamente, foi lá em contabilidade de custos, né? Então, olha só, deixa eu ver aqui de quanto que é o meu produto. Calma aí que a gente chega lá. Então, olha só, o meu produto é de R$ 850, tá? R$ 900, na verdade. O meu produto é de R$ 900. Dentro desses R$ 900, eu já tenho ICMS. Então, aqui dentro já tem ICMS. Então, o que que ainda não tem aqui dentro? A cobrança do IPI. Então, o ICMS já está aqui dentro. Então, para que eu fizesse aquilo que você acabou de sugerir, e você está certo, realmente faz muito sentido, porque senão eu ia ter cobrança de IPI em cima do ICMS. Então, desses R$ 900, eu teria que tirar a parte do ICMS para depois ver o que quer dizer o IPI aqui dentro. Então, nesse caso específico, o ICMS, ele compõe a base de cálculos do IPI. Então, vamos lá. Se fosse para você chutar, me ajuda aí, gente. Peraí. Me ajudem aí. O que você acha que ia compor a base de cálculo do IPI? Você acha que o frete e o seguro na venda faria parte do IPI? Sim, Só um detalhe, tá? Se a empresa que fizer o frete for a mesma empresa que estiver efetuando a venda, aí sim faz parte da base de cálculo. Mas se, por exemplo, eu contratei os Correios, contratei a FedEx, contratei qualquer outra transportadora, aí não existe IPI, porque a gente está falando de uma prestação de serviço, tá bom? Mas se for a mesma empresa, a companhia Roma que vendeu e ela entregou, aí esses R$ 50, eles também fazem parte da alíquota, eles vão compor a base de cálculos do IPI. Então vamos continuar. Esse desconto incondicional, ele vai ser levado em consideração para a cobrança do IPI? O que vocês acham? não, porque já. Não. Pela lógica, não é para ser cobrado, não. Então eu vou refazer a minha pergunta. Calma aí, deixa eu apagar isso aqui. O meu produto foi R$ 950 mais 50 de frete. Então até agora está dando 1.000. Até agora, você acha que a alíquota, a base de cálculo do IPI vai ser 1.000 ou vai ser 900? Vai ser com ou sem o desconto incondicional? Tem, seria os 900. Exatamente. Então, eu levo em consideração o desconto incondicional. Então, o desconto incondicional eu levo em consideração. Então, aqui até agora, a minha base de cálculo está em R$ 900. Desconto condicional caso o pagamento seja efetuado até o dia 15. E ele foi efetuado até o dia 15. Suponhamos que ele tenha sido efetuado até o dia 15. Agora, a base de cálculos do IPI vai ser 900 ou vai ser 825? 825. Acho que é a mesma lógica. Só que assim, se for pago na data, não? Pois é. E como é que o fisco vai saber disso? Como é que a Receita Federal vai saber disso? Complica, né? Complica, realmente. Pois é. Então, agora eu não lembro se foi o STF ou o STJ. O que eles decidiram? Que em caso de desconto condicional, eles vão ser ignorados, eles não vão ser levados em consideração para a cobrança, para a base de cálculos, tanto do ICMS quanto do IPI. Porque ele entende que esse pagamento ele é feito em momento posterior à nota fiscal, ao lançamento da nota fiscal. Então, como se fossem duas ações diferentes. Então, por isso que esses R$ 75 ele é desprezado para a base de cálculos do IPI. Então, poxa, mas o cara pagou 825, quer dizer que você pagou R$ 75 a mais? Você vai pagar IPI a mais, né, em cima de R$ 75? Sim, você vai pagar a mais em cima de R$ 75. Infelizmente, essa é a realidade.
E desses R$ 900, eu já tenho ICMS aqui dentro. Então, é mais ou menos eu falar assim, deixa eu fazer novamente conta aqui. R$ 900 vezes 18%. Então, R$ 162. Quer dizer que desses R$ 900, 162 é considerado ICMS e eu, de produto mesmo, eu só tenho 738. E agora, a base de cálculo, vocês entenderam o que eu fiz? Isso aqui é um pouco complexo porque envolve conhecimentos do para trás mente, né? De imposto por dentro e imposto por fora. R$ 900 é o preço do produto. Só que eu já estou contabilizando o valor do ICMS aqui dentro. Então, por conta disso, o ICMS já está aqui dentro. Então, significa dizer que nessa nota fiscal de R$ 900, eu tenho 162 de ICMS e R$ 738 de produto. E agora, a última pergunta que eu vos faço. A alíquota de 4% vai ser em cima de 738 ou em cima de 900? Seria em cima dos 900, né? E o ICMS seria como imposto recuperável. Na verdade, os dois vão ser impostos recuperáveis, né? Na verdade, os dois vão ser impostos recuperáveis. Mas, assim, mas você está certo, realmente é isso. O IPI vai ser em cima dos R$ 900. Então, a base de cálculo do IPI vai ser em cima de R$ 900. Então, R$ 900 vezes 4%, eu vou ter R$ 36. Então, esse vai ser o valor que eu vou pagar de IPI. Ok? Deu para entender? Então, o que eu estou dizendo com isso? Frete, seguro, todos os encargos e embaraços que eu tenho que pagar para fazer com que essa mercadoria chegue até a minha empresa vai entrar dentro da base de cálculos do IPI. O desconto incondicional, ele também tem reflexos na base de cálculos do IPI. O desconto condicional, ele é ignorado para a base de cálculos do IPI. E, por fim, a alíquota de ICMS, o ICMS, ele também entra na base de cálculos do IPI. Então, quando você paga o IPI, R$ 36, você está pagando IPI em cima de produto, em cima de frete, de seguro e ainda está pagando em cima de ICMS. Então, isso está fazendo com que seu IPI ficasse muito mais caro do que efetivamente deveria. Se a gente fosse pensar de uma forma um pouco mais justa, né, mais equitária, eu teria que tirar esses 162, teria que tirar 75 e teria que tirar o valor do frete, porque o valor do frete e seguro é uma prestação de serviço, não tem nada a ver com produto industrializado. Então, essa discussão ela é muito antiga e vira e mexe, o Supremo ele dá um entendimento diferente. Atualmente, é isso que eu expus para vocês. Então, a base de cálculo do IPI, ela é composta sim pelo ICMS, sim por frete e pelo produto, pelo valor do produto. Tudo bem, gente? Ok, professor. Tranquilo. Então, a base de cálculo do IPI é exatamente isso que eu falei. O valor do produto, despesas de transporte, assim como demais despesas acessórias, desde que cobradas pelo contribuinte ao destinatário, integram a base de cálculo do IPI. Então, se essas despesas acessórias forem feitas, né, elas forem prestadas pela empresa que está vendendo o produto, incidência de IPI. Mas se o produto é vendido pela empresa A e o frete é feito pela empresa B, eu não tenho IPI, ok? Eu não tenho nem ICMS, se for no mesmo estado. Eu tenho cobrança de ISS, tudo bem? Mas se a mesma empresa vendeu e entregou e cobrou frete por isso, eu tenho IPI em cima disso aí, ok? E, por fim, o valor do produto, incluído ICMS, esqueci de falar aqui, né? Incluído ICMS, os descontos incondicionais podem ser excluídos da base de cálculos do IPI. Os descontos incondicionais. Os descontos condicionados ao tempo, por exemplo, eles são ignorados na base de cálculo do IPI. Ok, gente?
Ok, professor. Então, a nossa aula de IPI era isso que eu tinha para trazer a vocês. Eu vou mandar agora essa atividade, que é o que nós faríamos em sala de aula se nós estivéssemos em sala de aula física, né? Essa lista de exercício para vocês me entregarem até domingo. Ainda em aula remota vocês ainda têm essa mordomia, digamos assim, né? Se fosse em sala de aula, vocês deveriam me entregar ela hoje ainda. Mas, como a gente está fazendo aula remota, até domingo vocês me entreguem essa lista de exercício. Apenas 2 exercícios, 1 e 2, que evidenciam aquilo que a gente conversou hoje, ok? Só lembrando do detalhe, pessoal. Renomeie o nome do arquivo com o número da atividade e o seu nome. Então, atividade 1, Igor Secundo. Então, o Davidson vai fazer a atividade. No momento que ele for me enviar, atividade 1, tracinho, o underline, Davidson Bezerra. Tudo bem? Ok, professor. Bom, então é isso. A gente encerra agora a nossa primeira aula remota da unidade 2. Estamos falando sobre IPI. Semana que vem a gente vai conversar sobre PIS e sobre COFINS. Depois nós vamos entrar em regime tributário, vamos falar sobre lucro presumido, vamos falar sobre lucro presumido, lucro real, e vamos encerrar com o Simples Nacional para a gente começar a falar sobre planejamento tributário. Tá bom, gente? Então é isso. Obrigado pela presença de vocês. Qualquer coisa, qualquer problema, qualquer dúvida que vocês tenham durante a realização da lista de exercício, me manda mensagem. Independente de ser apenas agora durante o que seria o horário da nossa aula. Surgiu dúvidas hoje, 10h30 da noite. Me manda mensagem. Eu durmo tarde, eu vou te responder. Surgiu dúvida amanhã de manhã. Me manda mensagem que eu te respondo. Surgiu à tarde, surgiu sábado. Me manda mensagem que eu te respondo. Tá bom? Então é isso que eu tinha para trabalhar com vocês hoje. Que vocês tenham um bom restinho de noite. Fiquem com Deus e qualquer coisa estou à disposição. Tá certo? Boa noite, gente. Encerrando a transmissão.